O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 537. No templo, na festa da dedicação, Jesus se manifesta aos judeus que tentam lapidá-lo. Valtorta descreve a visão dia 9 de dezembro de 1946. Ficar parado não é possível. Numa manhã fria e com vento, no alto do Monte Mória, o vento que vem do nordeste desce e sopra muito frio, fazendo esvoaçar as vestes e ficarem vermelhos os rostos e os olhos. Assim sendo, estão absolutamente ausentes os rabis com seus respectivos grupos de alunos. O pórtico está parecendo mais vasto e até mais respeitável, livre das aglomerações vozeadoras e pomposas que o ocupam quase sempre. E deve ser uma coisa muito estranha vê-lo assim vazio, pois todos o estranham com uma novidade. Pedro tem até algumas suspeitas, mas Tomé, que parece mais gordo, enrolado como está em um grande e pesado manto, diz: certamente eles se terão fechado em alguma sala, com medo de perder a voz. Estás com saudades deles? Estás com saudades deles? E se ri. Eu não. Quem dera não os visse nunca mais. Mas não gostaria que estivesse. E olha para Iscariotes, que está calado, mas que percebe o olhar de Pedro e diz: na verdade, prometeram não dar outro aborrecimento a não ser que o mestre os escandalize. Com certeza eles estão vigilantes, mas visto que aqui não se peca, nem se ofende, eles estão ausentes. É melhor assim, né? E Deus te abençoe, rapaz, se conseguiste fazê-los raciocinar. Ainda é cedo. Há pouca gente no templo, digo pouca, e isso fica parecendo, dado o tamanho dele, que para ficar cheio precisa conter massas de povo. 200 ou 300 pessoas nem chegam a ser vistas nesse complexo de pátios, de pórticos, átrios e corredores. Jesus, único mestre no amplo pórtico dos pagãos, está andando para baixo e para cima, falando com os seus e com os discípulos que ele encontrou já no recinto do templo. Ele responde às objeções que lhe fazem ou a perguntas, esclarece pontos que eles não conseguiram esclarecer por si mesmos e nem por outros. Vamos ficar aqui ainda? Pergunta Bartolomeu. Está fazendo frio e não há ninguém, mas dá prazer ficar assim em paz, mestre. Hoje estamos mesmo na casa do teu pai, e como dono, diz sorrindo Tiago do Alfeu, e acrescenta: assim devia ser o templo no tempo de Neemias e dos reis sábios. Eu diria ser bons irmos embora, de lá nos estão olhando, diz Pedro. Quem, os fariseus? Não, aqueles que passaram primeiro e outros. Vamos-nos embora, mestre. Eu estou esperando os doentes. Eles me viram entrar na cidade e a notícia certamente já se espalhou. As horas mais quentes eles virão. Fiquemos pelo menos até 1/3 da sexta, responde Jesus, e recomeça a caminhar para diante e para trás, a fim de não ficar parado naquele ar gelado. De fato, depois de pouco tempo, quando o sol já está abrandando os efeitos do vento norte, chega a mulher com uma menina doente. Chega a mulher com uma menina doente, pedindo a cura dela. Jesus a contenta. A mulher coloca sua esmola aos pés de Jesus, dizendo: isto é para os outros meninos que sofrem. Iscariotes recolhe as moedas. Mais tarde, sobre uma pequena padiola, leva um homem já velho, doente das pernas, e Jesus o cura. Em terceiro lugar, vem um grupo de pessoas que estão pedindo a Jesus que saia para fora dos muros do templo para expulsar o demônio de uma menina, cujos gritos dilacerantes são ouvidos até lá dentro. E Jesus sai atrás deles e vai chegar à estrada que vai para a cidade.
Algumas pessoas, entre as quais estão uns estrangeiros, se ajuntaram ao redor dos que estão segurando a jovenzinha, que está espumando e se contorcendo, revirando os olhos. Palavrões de todos os calibres saem dos lábios dela, e quanto mais eles vão saindo, mais Jesus se aproxima dela, e mais cresce o debater-se dela. Com dificuldade a estão segurando 4 homens jovens robustos, e junto com os impropérios ditos, prorrompem gritos dizendo que ele conhece o Cristo e súplicas angustiadas do espírito que a possui, pedindo para não ser expulso, e também dizendo algumas verdades, repetidas monotonamente. Nossa, gente, que nome estranho. Monotonamente. Nem sei o que significa essa palavra. Fora! Não me faz ver esse maldito. Vai-te embora, fora! És a causa da nossa ruína. Eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, tu és. Não foste ungido por outro óleo, mas pelo lá de cima. O poder do céu te cobre, te defende, eu te odeio, maldito. Não me expulses, porque nos expulsas e não nos queres? Enquanto tens perto de ti uma legião de demônios em um só. Sim, que o sabes. Deixa-me aqui pelo menos até a hora de ir. A palavra fica embargada algumas vezes, como que estrangulada, e outras vezes muda, ou se detém ou se prolonga por entre gritos desumanos, como quando urra. Deixa-me entrar então, pelo menos nele. Não me mandes lá para o abismo. Por que nos odeias, ó Jesus, Filho de Deus? Não te basta o que já és? Por que queres mandar até em nós? Nós não queremos ser mandados. Por que vieste perseguir-nos? Se nós te renegamos, vai-te embora. Não mandes sobre nós os fogos dos céus. Esses seus olhos, quando eles ficarem apagados, nós nos riemos. Ah, não. Mas nem mesmo assim, porque tu nos vences, ser maldito, tu e o Pai que te mandou e aquele que de vós procede, vós. Ah! Esse último grito é realmente espantoso, como o de uma criatura que está sendo degolada, e na qual vai entrando lentamente o ferro homicida, e é causado pelo fato de que Jesus, depois de ter dado muitas vezes a ordem de cessar aquilo por meio de um comando mental, põe fim às palavras da possessa, tocando com o dedo a fronte da jovenzinha. E aquele grito termina com uma convulsão horrível e com o fragor da risada de quem sai de um pesadelo quando o demônio a deixa gritando. Mas eu não vou para longe, ha, 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 ha. O que é acompanhado por um estampido como de um raio, ainda que o céu esteja completamente limpo. Muitos fogem dali aterrorizados, outros se aglomeram, ainda mais para observarem a jovenzinha que se acalmou de repente, descansando nos braços dos que a estavam segurando. Fica assim por alguns instantes e depois abre os olhos e sorri. Vê-se entre pessoas que não têm véu sobre o rosto, nem sobre a cabeça, e inclina seu rosto para escondê-lo por baixo do braço que lhe levanta o rosto. Quem está com ela gostaria que ela agradecesse ao mestre, mas ele diz: Deixai-a em seu pudor. A alma dela já me agradece. Levai-a de novo para casa, para a mãe. É o seu lugar de menina. E vira as costas para as pessoas, tornando a entrar no templo e indo ficar onde estava antes. Tu viste, Senhor, como muitos judeus vieram às nossas costas? Eu reconheci alguns deles. Lá estão eles, são aqueles que nos estavam espiando antes. Olha como estão discutindo agora entre si, diz Pedro. Estarão discutindo sobre em quem deles o diabo entrou. Lá está também Naum, o homem de confiança de Anás. É um tipo idôneo, diz Tomé. Sim, tu não viste? Porque estavas de costa, mas o fogo desceu justamente sobre a cabeça dele. Diz André, batendo um pouco nos dentes. Eu estava perto e fiquei com medo.
É verdade, estavam todos juntos, mas eu vi o fogo abrir-se sobre nós e achei que eu ia morrer. E cheguei a tremer pelo mestre. O fogo parecia suspenso sobre a cabeça dele. Diz Mateus. Mas não, eu ouvi sair da menina e explodir em cima do muro do templo. Replica Levi, o pastor discípulo. Não fiqueis discutindo uns com os outros. O fogo não indicou nem esse nem aquele. Foi apenas o sinal de que o demônio havia fugido. Diz Jesus. Mas ele disse que não ia para longe. Diz André. São palavras de demônio que nunca devem ser ouvidas. Louvemos, pois, o Altíssimo por esses 3 filhos de Abraão curados no corpo e na alma. Nesse meio tempo, muitos judeus que se desentocaram daqui e dali, mas não faz parte do grupo deles nenhum fariseu, nenhum escriba e nenhum sacerdote. Esses se aproximam de Jesus e o rodeiam, e um deles se aproxima mais e diz: Grandes coisas tu fizeste neste dia, obras realmente de profetas e de grande profeta. E os espíritos do abismo disseram de ti grandes coisas, mas as palavras deles não podem ser aceitas se não forem confirmadas pela tua palavra. Nós estamos assustados por aquelas palavras, mas também temos medo de algum grande engano, pois é sabido que Beelzebu é espírito da mentira. Não quereríamos enganar-nos a nós mesmos nem ser enganados. Dize-nos, então, quem tu és, pela boca da verdade e da justiça. E eu já não vos disse muitas vezes quem eu sou? Há quase 3 anos que eu venho dizendo, e antes de mim já o disse João Batista no Jordão, e a voz de Deus dos céus. É verdade, mas nós não estamos aqui nas outras vezes. Não estávamos aqui nessas outras vezes. Tu que és justo, deves entender a nossa aflição e preocupação. Nós quereríamos crer em ti como Messias, mas muitas vezes o povo de Deus já foi enganado por falsos cristos. Consola o nosso coração, que espera ouvir, está pronto a ouvir com tua própria palavra e assegurada, e nós te adoraremos. Jesus olha para eles muito sério. Seus olhos parecem perfurar as carnes e pôr a nu os corações, e depois diz: Na verdade, muitas vezes os homens sabem dizer mentiras melhor do que Satanás. Não, vós não me adorareis nunca, seja lá o que for que eu vos disser. E ainda que chegasses a fazê-lo, a quem é que adoraríeis? A quem, ora, o nosso Messias? Seríeis capazes de fazer isso? Para vós, quem é o Messias? Respondei para que eu fique sabendo o que valeis. Mas o Messias é aquele que, mandado por Deus, reunirá o disperso Israel e fará dele um povo triunfante, sob cujo poder estará o mundo. E então, tu não sabes o que é o Messias? Eu sei. E vocês não sabeis. Para vós, portanto, será um homem que, superando Davi, Salomão e Judas Macabeu, fará de Israel a nação rainha do mundo? É isso. Deus o prometeu. Toda vingança, toda glória, toda reivindicação virá do Messias prometido. Foi dito, não adorarás a outro, mas somente ao Senhor teu Deus. Porque então, vós me adoraríeis, se em mim só podereis ver o homem Messias? E que mais devemos ver em ti? Que mais? E é com esses sentimentos que vindes interrogar-me. Raça de víboras traiçoeiras e venenosas, e sacrílegas também, porque se em mim não pudesses ver mais do que o Messias humano, e me adorasseis, seríeis idólatras. Somente a Deus se pode adorar. Em verdade, eu vos digo que vós estáis fingindo estar numa missão, tendo os poderes e os encargos que vós, privados de espírito de sabedoria, imaginam ter. O Messias não vem para dar ao seu povo um reino como vocês pensam. Não vem para exercer vingança sobre outros poderosos. O reino deste Messias não é deste mundo. O reino dele não é deste mundo, e o seu poder supera todos os poderes limitados do mundo. Tu nos estás humilhando, mestre.
Se tu és mestre e nós somos ignorantes, por que não nos queres instruir? Há 3 anos que eu venho fazendo isso, e vós ficais sempre nas trevas, por que rejeitais a luz? É verdade, talvez seja verdade, mas o que aconteceu no passado não pode acontecer no futuro. E então, por que tens piedade dos publicanos e das meretrizes, e que absolves os pecadores, queres ser sem piedade para conosco, só porque somos de serviço dura, e achamos difícil compreender quem és tu? Não é que vós achais difícil, é que não quereis entender. Ser imbecil não seria culpa. Deus tem tantas luzes que poderia fazer brilhar a luz até na inteligência mais obtusa, mas cheia de boa vontade. E esta em vós está faltando. Ao contrário, vossa vontade é até o oposto dessa. Por isso que não compreendeis quem eu sou. Vocês não querem. Será como tu dizes? Tu estás vendo como somos humildes? Mas nós te pedimos, em nome de Deus, responde às nossas perguntas. Não nos deixes mais suspensos. Até quando o nosso espírito deverá ficar na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Eu já vou-lo disse. Nas casas, nas praças, pelas estradas, pelos povoados e sobre os montes, ao longo dos rios, à frente do mar, diante dos desertos, no templo, nas sinagogas, nas feiras, eu já vou-lo disse, e vós não creiais. Não há nenhum ponto de Israel que eu não tenha ouvido, que não se tenha ouvido a minha voz. Até os lugares que trazem abusivamente o nome de Israel, há séculos mais que estão separados do templo, até os lugares que deram nome a esta nossa terra, mais do que dominadores se tornaram súditos e nunca se livraram completamente de seus erros para virem à verdade. Até a Ciro-Fenícia, evitada pelos rabis como terra de pecado, ouviram lá a minha voz e conheceram meu ser. Eu vos disse, e não credes em minhas palavras. Eu agi, e as minhas ações não prestastes atenção com boa intenção. Se os tivesses feito com a reta intenção a respeito de mim, terias chegado à fé em mim, porque as obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim. Aqueles de boa vontade que vieram acompanhar-me, porque me reconheceram como pastor, acreditaram em minhas palavras e no testemunho que dão as minhas obras. E então, credes talvez o que eu faço não tenha sido feito para a vossa utilidade e de utilidade para todas as demais criaturas? Desenganai-vos, e não queirais ficar pensando que o que já é útil é dado pela saúde de cada um em particular, apenas readquirida pelo meu poder ou pela libertação de uma possessão ou do pecado deste ou daquele. Pois esta é uma utilidade circunscrita ao indivíduo. É pouco demais comparada com o poder que foi usado e com uma fonte sobrenatural e mais do que sobrenatural divina, que o libera por ser a única utilidade. Eis aí a utilidade coletiva nas obras que eu faço. A utilidade para tirar todas as dúvidas daqueles que não têm certeza e convencer os que lhes são contrários, além de reforçar sempre mais a fé dos que creem. É para essa utilidade coletiva a favor de todos os homens, do presente e do futuro, pois as minhas obras testemunharão sobre mim diante dos futuros e os convencerão a respeito de mim. E que o meu Pai me dá o poder para eu fazer o que eu faço. Lembrai-vos sempre disso. Meditai esta verdade. Jesus para por um momento, fixa seu olhar sobre um judeu que está de cabeça baixa e depois diz: Tu que estás pensando assim, tu esse da veste da cor de azeitona madura, estás te perguntando se também Satanás terá um fim bom. Não sejas tolo para estares contra mim e ficares procurando o erro em minhas palavras. Eu te respondo que Satanás não é obra de Deus, mas da livre vontade do anjo rebelde. Deus o tinha feito seu glorioso ministro, e assim o havia criado para um fim bom. Eis agora tu, falando com o teu próprio eu, dizes: então Deus é um estulto por ter dado a glória a um futuro rebelde e confiado seus planos a um desobediente? Eu te respondo, não, Deus não é estulto, mas perfeito em suas ações e pensamentos.
e é perfeitíssimo. As criaturas são imperfeitas, até as mais perfeitas. Sempre há nelas um ponto de inferioridade em comparação com Deus. Mas Deus, que as ama, concedeu às criaturas o livre-arbítrio, para que através dele a criatura se complete nas virtudes e se faça por isso semelhante a Deus, seu Pai. E ainda te digo, ó escarnecedor e astuto procurador de pecado em minhas palavras, que do mal que voluntariamente se formou, Deus ainda extrai um fim bom, o de servir para fazer dos homens possuidores de uma glória merecida. As vitórias sobre o mal são a coroa dos eleitos. Se o mal não pudesse suscitar uma consequência boa para os homens dispostos e de boa vontade, Deus o teria definitivamente destruído. Porque nada do que existe em toda a criação deve estar totalmente privado de um incentivo bom ou bons, por consequência. Não respondes? Será duro para ti teres que proclamar que eu li em teu coração e que venci as ilações injustas de teu pensamento tortuoso? Eu não te forçarei a fazê-lo, mas à vista de todos eu te deixarei com a tua soberba. Eu não exijo que tu me proclames vitorioso, mas quando estiveres sozinho com estes, semelhantes a ti com aqueles que vos mandaram, então confessa tu também que Jesus de Nazaré leu os pensamentos de tua mente e estrangulou as tuas objeções na garganta, somente com a arma de sua palavra de verdade. Mas abandonemos esta interrogação pessoal e voltemos aos muitos que me estão ouvindo aqui. Se apenas um só de todos eles, pelas minhas palavras, convertesse o seu espírito verdadeiramente para a luz, estaria recompensado todo o meu cansaço por falar a pedras, ou melhor, os sepulcros cheios de víboras. Eu estava dizendo que os que me amam me reconhecem como pastor, pelas minhas palavras e pelas minhas obras. Mas vós não credes, não o podeis crer porque não sois das minhas ovelhinhas. Que é que vocês são? Eu vos pergunto. Perguntai ao interior dos vossos próprios corações. Não sejam estultos. Podeis conhecer-vos pelo que sois. Basta que escuteis a voz de vossa própria alma, que não está nem um pouco tranquila por continuar a ofender o filho daquele que a criou. Vós mesmos, conhecendo o que sois, não o direis. Não sois nem humildes, nem sinceros, mas eu vos digo que sois. Sois em parte uns lobos e em parte uns cabritos selvagens, mas nenhum de vós, apesar da pele de cordeiro que levais para fingir-vos de cordeiro, passa por verdadeiros cordeiros. Por baixo do velo macio e branco, tendes todas as cores ferozes e chifres pontudos. Tendes e garras de bode ou de fera, e quereis ficar assim, e vos comprazeis ainda por serdes assim. E só sonhais com ferocidade e rebelião. Por isso, vós não me podeis amar, e não podeis acompanhar-me e compreender-me. Se entrais no rebanho, é para fazer mal a todos, ou causar sofrimento, ou levar para o meio dele a desordem. As minhas ovelhas têm medo de vocês. Se elas fossem como vocês são, deveriam odiar-vos, mas elas não sabem odiar. São os cordeirinhos do príncipe da paz, do mestre do amor, do pastor misericordioso. Eu não vos odiarei nunca. Deixo para vocês o ódio, que é um mau fruto da tríplice concupiscência. O eu desencadeado no animal homem que vive esquecido do que é, também espírito e não só carne. Eu fico com o que é meu, o amor. E isso é o que eu ensino aos meus cordeirinhos, e ofereço também a vocês, para vos tornardes bons. Se vos tornasseis bons, então me entenderíeis, e vos tornaríeis do meu rebanho, semelhantes aos outros que estão nele. Nós nos amaríamos, eu e as minhas ovelhas nos amamos. Elas me escutam e reconhecem a minha voz. Vós não sabeis o que é, em verdade, conhecer a minha voz, e não ter dúvida sobre sua origem, saber distingui-la entre 1000 outras vozes de falsos profetas, como se fosse a verdadeira voz vinda do céu. Agora e sempre, até entre aqueles que se creem e que, em parte, o são seguidores da sabedoria, haverá muitos que não saberão distinguir a minha voz das outras vozes, que falarão de Deus, mais ou menos com justiça, mas que serão todas elas vozes inferiores à minha.
Dizei sempre em breve que te vais embora, e depois queres dizer que falarás sempre. Se tiveres ido embora, não falarás mais. Diz um judeu com um tom de desdém, como se falasse a um débil mental. Jesus ainda lhe responde com o seu tom paciente e amargurado, e que só se tornou severo quando falou no começo aos judeus e depois quando respondeu aos pensamentos e objeções daquele judeu. Eu falarei sempre, a fim de que o mundo não se torne todo idólatra, e falarei aos meus escolhidos, eleitos para repetir-vos as minhas palavras. O Espírito de Deus falará e eles entenderão aquilo, e até mesmo os sábios não saberão entender. O Espírito de Deus falará e eles entenderão aquilo que até mesmo os sábios não saberão entender. Porque os estudiosos estudarão a palavra, a frase, o modo, o lugar e como o instrumento através dos quais a palavra fala. Enquanto que os meus escolhidos pelo Espírito Santo não se perderão nesses estudos inúteis, mas escutarão atentos somente ao amor. Uhul! Glória a Deus, Senhor, Deus do Universo. Aí, é pra nós isso aqui. Glória a Deus, o Espírito de Deus falará e eles entenderão aquilo que até mesmo os sábios não saberão entender. Porque os grandes estudiosos estudarão a palavra, a frase, o modo, o lugar do grego, que lá no grego, que não sei o quê. O como, o instrumento através dos quais a palavra fala. Enquanto que os meus eleitos não se perderão nesses estudos inúteis, mas escutarão atentos somente ao amor e compreenderão porque será o amor que falará. Eles saberão distinguir as ornadas páginas dos doutos ou as mentirosas páginas dos falsos profetas, dos rabis de hipocrisia que ensinam doutrinas contaminadas ou ensinam o que não praticam, das palavras simples e verdadeiras, profundas que por mim serão proferidas. Mas o mundo os odiará por isso, porque o mundo odeia a mim, luz, e odeia os filhos da luz. Esse mundo tenebroso que ama as trevas, apropriadas para os seus pecados. As minhas ovelhas me conhecem e conhecerão a mim, e me seguirão sempre, até pelos caminhos de sangue e de dor que eu percorrerei à frente delas. Uhul! Nunca recebi uma graça tão grande como esse trecho, meu Deus do céu! Jesus do céu, eu não preciso de mais nada. Jesus, nossa, esse capítulo da Valtor tem o maior presente que uma pessoa poderia ler na vida. Meu Deus do céu. Jesus do céu. Como que eu vou aguentar ler tudo isso? Vamos lá. As minhas ovelhas me conhecem e conhecerão a mim, e me seguirão sempre, até pelos caminhos de sangue e de dor que eu percorrerei à frente delas, e que elas percorrerão depois de mim. Glória a Deus. Os caminhos que levam as almas à sabedoria, os caminhos que o sangue e o pranto dos perseguidos, porque ensinam a justiça, tornam luminosos, para que resplendam no meio da escuridão das fumaças do mundo e de Satanás, e sejam como fulgores de estrelas para conduzir quem procura o caminho, a verdade e a vida, mas não encontra quem a tudo isso os conduza, porque disso é que precisam as almas de quem as conduza à vida, a verdade é o caminho certo. Deus é piedoso para com as almas que procuram e não acham, não por culpa delas, mas pela preguiça dos pastores ídolos, os desonestos. Deus é piedoso para com as almas que, deixadas a si mesmas, se perdem e são acolhidas pelos ministros de Lúcifer, prontos para acolher aos desviados e fazer deles prosélitos de suas doutrinas heréticas. Deus é tão piedoso para com aqueles que caem no engano, os pobres pecadores, somente porque os rabis de Deus e assim os chamados rabis de Deus se desinteressaram por elas. Deus é piedoso para com todos esses que vão ao encontro do desconforto, das escuridões da morte, por culpa de falsos mestres, que de mestres não têm mais do que a veste e o orgulho de serem assim chamados. E por essas pobres almas, como mandou os profetas para o seu povo, como mandou a mim para todo o povo, assim depois de mim mandará servos da palavra,
da verdade e do amor, para repetirem as minhas palavras. Somos nós, gente. Nós fomos chamados por Deus, estamos fazendo o trabalho dele aqui. São as minhas palavras as que dão a vida, de tal modo que as minhas ovelhas de agora e de depois terão a vida que eu lhes darei, através da minha palavra, que é vida eterna para os que a acolhem, e não perecerão nunca mais, e ninguém os arrancará de minhas mãos. Nós nunca rejeitamos as palavras dos verdadeiros profetas. Sempre respeitamos João, o último profeta. Responde com ira um dos judeus, e os seus companheiros lhe fazem eco. Ele morreu em tempo, para não ser mal visto por vocês e ser perseguido também por vocês. Se ele ainda estivesse entre os vivos, suas palavras não é lícito, que ele disse, referindo-se a um incesto carnal, ele diria a vocês, que praticais um adultério espiritual, fornicando com Satanás contra Deus, e vós o mataríeis, como tendes a intenção de me matar. Os judeus fazem um tumulto, cheios de ira e já prontos a atacá-lo, cansados, como estão por precisarem fingir-se mansos. Mas Jesus não se preocupa com isso, levanta a voz para dominar o tumulto e grita: E vós me perguntastes quem sou eu, ó hipócritas? Dizeis, quero saber para ficar de seguros. E agora dizeis que João foi o último profeta, e assim 2 vezes vos condenais pelo pecado de mentira. Uma vez porque dizeis que nunca rejeitastes as palavras dos verdadeiros profetas, e na outra porque dizendo que João é o último profeta e que vós credes nos verdadeiros profetas, não aceitais que eu seja também profeta, e verdadeiro profeta. Bocas mentirosas, corações enganadores. Sim, em verdade eu aqui na casa de meu pai proclamo que sou mais do que um profeta. Eu tenho o que o Pai me deu, e o que o Pai me deu é muito mais precioso do que tudo que todos, pois é uma coisa sobre a qual a vontade e o poder dos homens não podem pôr suas mãos rapinantes. Eu tenho o que Deus me deu, e que mesmo estando em mim, está sempre em Deus, e ninguém pode arrancá-lo das mãos de meu Pai nem de mim, porque é a mesma natureza divina. Eu e o Pai somos um. Ah, que horror! Blasfêmia! Anátema! A gritaria dos judeus ressoa no templo, e mais uma vez as pedras usadas pelos cambistas e pelos vendedores de animais para conservarem em ordem os seus recintos transformam-se em provisão para os que estão procurando armas boas para atacar. Mas Jesus se ergue com os braços cruzados sobre o peito. Ele subiu sobre uma cadeira de pedra a fim de ficar mais alto e visível, e de lá domina tudo com os raios de seus olhos de safira. Domina e desfere os seus raios, e está tão majestoso que os paralisa. Em vez de jogar as pedras, jogam-nas fora, ou seguram na mão, mas já sem terem a ousadia de jogá-las contra ele. Até a gritaria se acalma em um estranho desânimo. É o próprio Deus que cintila no Cristo, e quando Deus cintila assim, até o homem mais insolente torna-se pequeno e espavorido. Fico pensando que mistério está escondido em terem os judeus ficado tão ferozes na Sexta-feira Santa, e que mistério houve na ausência desse poder dominador em Cristo naquele dia. Verdadeiramente foi a hora das trevas, a hora de Satanás, e só esses é que reinavam. A divindade e a paternidade de Deus havia abandonado seu Cristo, e ele não era mais do que realmente um homem vítima. Jesus fica assim alguns minutos, depois começa de novo a falar para essa multidão vendida e vil, que perdeu toda a sua arrogância somente por ter visto um relâmpago divino. Pois bem, que quereis fazer? Vós me havias perguntado quem eu era, e eu vos disse. Vós ficastes furiosos, e eu vos lembrei. Tudo o que fiz, fiz-vos ver a recordar muitas obras que provieram de meu Pai, e foram feitas com o poder que me vem de meu Pai. Por qual delas é que me apedrejais? Por haver ensinado a justiça? Por ter trazido aos homens a boa nova? Por ter vindo convidar-vos para o reino de Deus, por ter curado os vossos doentes e dado a vista aos vossos cegos, dado o movimento aos paralíticos, a palavra aos mudos, a liberdade aos possessos, a ressurreição aos mortos, por ter feito bem aos pobres, perdoado aos pecadores, amado a todos, mesmo aos que me odeiam como vocês, e os que vos mandaram? Por qual, então, dessas obras é que me quereis apedrejar? Não é pelas boas obras que fizestes que te apedrejamos, mas pela tua blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus? Não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo?
Pois bem, se Deus chamou de deuses a quem ele falou, deu-lhes um mandamento, dando-lhes um mandamento, o de viver de tal modo que a semelhança à imagem de Deus que está no homem apareça claramente, e o homem não seja um demônio nem um animal. Se deuses são chamados os homens da Escritura, que é toda inspirada por Deus, e por isso a Escritura não pode ser alterada e nem anulada, segundo o prazer ou interesse dos homens. Porque me dizeis que eu estou blasfemando? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu digo que sou filho de Deus? Se eu não fizesse as obras de meu Pai, teríeis razão por não credes em mim, mas eu as faço, e vós não quereis acreditar em mim mesmo assim. Crede então, pelo menos nessas obras, a fim de que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. A tempestade dos gritos e das violências recomeça mais forte do que antes. De um dos terraços do templo, sobre o qual certamente estavam escutando escondidos os sacerdotes, os escribas e os fariseus, grasnam muitas vozes. Agarrai esse blasfemador! Sua culpa já se tornou pública! Todos já nós ouvimos! Morte ao blasfemador que se proclama Deus! Dai-lhe o mesmo castigo que foi dado ao filho de Salomite de Dabre, que seja levado para fora da cidade e apedrejado. Fazer isso é direito nosso! Está escrito: o blasfemador seja condenado à morte! Os incitamentos dos chefes tornam mais aguda a ira dos judeus e eles tentam apoderar-se de Jesus para entregá-lo amarrado nas mãos dos magistrados do templo que estão chegando, acompanhados pelos guardas do templo. Mas mais ligeiros do que eles, uma vez mais, são os legionários que, estando na guarda da fortaleza Antônia, acompanharam o tumulto e saem da caserna, indo para o lugar da gritaria. E não respeitam ninguém. As hastes de suas lanças são manobradas como é preciso sobre as cabeças e as costas, e eles se instigam uns aos outros com palavras mordazes e insultos dirigidos aos judeus. Para o canil, cachorros! Abre caminho! Acerta com força! Naquele tinhoso Licínio, fora! O medo vos faz feder mais do que nunca. Mas que estáis comendo, ó corvos, para federdes tanto assim? Dizeis bem, ó baço. Eles se purificam, mas fedem. Olha lá aquele narigudo para o muro. Vamos para o muro e lá tomaremos os nomes. E vós, ó mochos, descei daí de cima. Nós vos conhecemos bem. Um bom boletim de ocorrência receberá o centurião para apresentar ao governador. Não, aquele não, é um apóstolo, Rabi. Não estás vendo que ele tem um aspecto de homem e não de chacal? Olha, olha como vão fugindo para aquele lado. Mas deixa que se vão. Para persuadir-nos a todos, seria preciso enfiá-los todos nas hastes. Só assim os teríamos domado. Talvez amanhã. Ah, mas tu estás pego e não escapas. Eu te vi, sabes? A primeira pedrada foi a tua. Tu responderás por teres ferido um soldado de Roma. Ele também. Ele nos amaldiçoou, dizendo imprecações contra as insígnias. Ah, sim, é mesmo. Vem que te tornaremos a vida amarga nos nossos cárceres. São os romanos falando. E assim, dando suas cargas e escarnecendo dos judeus, agarraram em alguns pelos cabelos, pondo outros em fuga, os legionários romanos limpam o vasto pátio. Mas somente quando os judeus viram que realmente havia sido detidos 2 deles, é que se revelaram tais quais são. Muitos baixos. Ou fogem cacarejando como um bando de frangos, ou se jogam aos pés dos soldados para pedir piedade, com um servilismo e uma adulação revoltantes. Um graduado às pernas do qual se agarra um velho encarquilhado, um dos mais furiosos contra Jesus, chamando-o agora de magnânimo e justo. Livra-se dele com uma forte sacudida que o faz o judeu sair rolando até 3 passos atrás. Ele grita: Vai-te embora, velha raposa litinhosa! E virando-se para um companheiro disse: Eles têm unhas de raposa e barba de serpente. Olha aqui, por Júpiter Máximo! Agora vamos às termas para tirar os sinais daquele velho babão. E realmente lá se vai enraivecido com sua perna riscada pelos arranhões. Eu perdi completamente a vista de Jesus. Não poderia nem dizer para onde ele foi, nem por qual porta ele saiu. Vi somente por algum tempo aparecerem e sumirem na confusão os rostos de 2 filhos de Alfeu e de Tomé, esforçando-se para chegarem à estrada, e os de alguns discípulos pastores que também lutavam para abrir passagem. Depois eles também desapareceram. E só ficou o último grupo de pérfidos judeus ocupados em correr para cá e para lá, a fim de escaparem da captura dos romanos e do reconhecimento por parte dos legionários, para os quais eu tenho a impressão de que tudo aquilo fosse uma festa em que pudessem bater nos hebreus e se fazerem pagar por todo o ódio com que eles os tratam. E assim termina essa doida visão. Esse final é uma doida visão, né? Mas uma maravilhosa, graciosa palavra de Jesus para nós. Principalmente para nós,
Glória, glória, glória a Deus. Glória, estou muito emocionada com Jesus. Muito, muito acariciada pelas palavras de Jesus, porque são